Deixa eu ler, cara. Vou ler para você um dos textos que eu mais gosto da Bíblia. E, gente, não é religião não, tá? Consegui pegar aqui. Aqui, deu certo. Tem um texto aqui que me dá um frio na espinha, literalmente, quando eu leio. Eu já li ele dezenas e dezenas de vezes, para mim. Vou compartilhar com você hoje. E, de novo, não é religião não, eu quero que você se pegue ao conteúdo que está aqui, tá? André, eu estou aqui porque eu quero formar filhos emocionalmente saudáveis. Massa, então se liga nisso que eu vou falar para você agora, porque pode te ajudar a dar uma virada de chave. Eu vou ler para você um trechinho do capítulo 1 do livro de Provérbios, tá? Provérbios foi escrito por um rei muito rico. Estou falando de história, não estou falando de religião. Provérbios foi escrito por um rei muito rico, que chama Salomão. E ele era um rei que atingiu um nível, o reinado dele atingiu um nível de grandeza, de riqueza, e ele precedeu o pai dele, que foi um pai de muita guerra, de muita conquista, de muita expansão do território, e ele foi mais um administrador. Ele atingiu um nível de fama que outros reis viajavam para conversar com o cara, para se aconselhar com o cara, para aprender com o cara. Naquela época lá, 3.000 anos atrás, mais ou menos. Eu vou ler um trechinho de um escrito que ele deixou pra gente, tá? Então, diz assim: ouça o sábio e cresça em prudência o instruído. Filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixe a instrução da tua mãe, porque serão diademas de graça para tua cabeça e colares para o teu pescoço. Ou seja, cara, retenha o conhecimento. Escute o que os seus pais, e os seus pais, obviamente que aqui ele está falando de uma maneira literal, mas a gente não precisa entender só de forma literal, porque os pais são pessoas que amam os filhos, querem um bem dos filhos, se importam com os filhos. Então os ensinamentos, os conselhos, as instruções que eles vão dar é para o bem do filho, certo? E além disso, os pais têm uma vivência, têm experiência, conseguem entender as coisas muito melhor do que os filhos, porque eles já têm uma história muito maior. Então, quando fala assim, escute, é importante saber ouvir, mas é importante você saber ouvir as pessoas certas. Porque se for escutar por escutar, cara, todo canto tem gente falando. Ainda mais hoje em dia, com a internet, a internet deu voz para todo mundo. E tem gente boa falando e tem gente falando besteira. Então, você tem que saber fazer esse filtro de quem você vai ouvir, tá? Mas se você fazer esse filtro e de fato escuta, de fato guarda, de fato se empenha nesse sentido, cara, isso pode transformar a sua vida, com os seus filhos, com o seu casamento, seja em que nível for. Agora se liga aqui, grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto do muro clama, à entrada dos portões e nas cidades profere as suas palavras. O que ele está dizendo aqui é, o conhecimento está disponível. Hoje em dia, então, ainda mais, cara, tem livro, tem live, tem palestra, o conhecimento está disponível. Vou continuar. Até quando, ó nécios, amarei a necessidade? Nécio é o tolo, é o cara que se esforça contra o conhecimento. E vós, escarnecedores, zombadores, desejarei o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão, para a minha correção. Eis que derramarei copiosamente entre vocês o meu espírito e vou fazer vocês saberem as minhas palavras. Agora presta atenção nisso aqui, se liga. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitasse todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. O que ele está dizendo é, cara, o conhecimento está disponível. Você está no início do seu casamento. Tem gente que já casou, já divorciou, cara, já casou, já deu certo. Você está no início do seu casamento. Você vai empreender um casamento sem buscar conhecimento? Você está educando o filho pequeno. Você vai dar uma educação para o seu filho sem buscar conhecimento? Você está abrindo um negócio. Você vai no achismo, no feeling, vai falir, vai divorciar, vai dar ruim. As chances, pelo menos, são maiores. Né? Não é que vai, obrigatoriamente, mas as chances são muito maiores. E os problemas que você está vivendo hoje, que você ainda vai viver, que você nem sabe que vai ter, já existem soluções.
Qual o problema que você está vivendo hoje com seu filho? Fiz essa pergunta lá no início da live. Os 3 maiores problemas. Já tem solução para esses problemas. Outras pessoas já tiveram esses problemas. Tiveram que conseguiram resolver, tiveram que não conseguiram resolver. Então, conhecimento está disponível. Conhecimento está disponível. A sabedoria está gritando na entrada da cidade, do alto do muro. Cara. Conhecimento está disponível. Mas porque vocês recusaram o conhecimento, eu também me rirei na vossa desventura. Em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, me invocarão e eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Cara, dá um frio na espinha. Eu estou lendo para você e literalmente sentindo. Porque aborreceram o conhecimento, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O que é isso? Imagina o seguinte. O cara começou lá o casamento dele, começou a educação do filho, começou o empreendimento, a empresa dele, seja o que for. O cara se esforçou contra o conhecimento. É o cara que fala assim, não, pô, eu já sei. Não vou fazer no achismo. Do jeito que se esforça. Cara, vai dando cabeçada, vai tendo problema com o filho, vai tendo problema no casamento, cara, problema na empresa, e vai se esforça contra o conhecimento e ainda está em tempo. Chega uma hora, gente, que é praticamente irreversível. Eu já passei por um divórcio. Chega um momento que só se fosse um milagre. Chega uma altura da saúde que não tem mais volta. Chega um nível de desgaste com o filho, cara, que em uma idade que você perdoa, mas para o resto da vida fica uma relação meio, sabe, não é fluido. Então, tem gente que está aqui ouvindo que fala, cara, esse sou eu com meu pai. Eu sou grato pela educação que meu pai me deu. Algumas coisas eu acho que poderia ser diferente. Sou grato porque ele me deu a vida. Mas eu não consigo ter um nível de intimidade. Não consigo ter ali uma fluidez no nosso relacionamento. É um negócio meio truncado. Eu vou lá no dia dos pais. Cara, sou grato a Deus pela vida do meu pai. Mas não existe essa intimidade entre a gente. Chega uma hora que é irreversível. Chega um momento na empresa que não tem como escapar da falência. Porque as pessoas se esforçam muitas vezes contra o conhecimento. Vou continuar lendo aqui para você. Desprezaram toda a minha repreensão, portanto comerão do fruto do seu procedimento. Ou seja, vai colher o que plantar. E dos seus próprios conselhos se fartarão. São as pessoas que já sabem. Eu já sei como educar o meu filho. Não está aberto para aprender. Tá a esposa lá, cara, pô, vamos tentar desse jeito. Tá o marido, cara, é uma terapia de casal. Não, cara, isso é besteira. Se fartarão dos seus conselhos. Comerão do fruto do seu procedimento. Os nécios são mortos por seus desvios. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos, ou seja, a pessoa que busca conhecimento, que se esforça em aprender, que está aberto a pensar diferente, os humildes de espíritos, o que me der ouvido, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. O que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal.